Pronto, já estamos de volta para a nossa segunda parte dessa live que está, gente, muito boa. De verdade, sinceramente, os conteúdos que a gente está passando aqui para vocês é de aula. O Adriano é professor, eu sou professor, a gente está aqui trocando várias figurinhas profundas, muito ricas para vocês. Ele já vai entrar aqui para a gente dar sequência no nosso bate-papo, beleza? E lembrando, todas as perguntas que vocês têm para fazer, eu peço para que vocês coloquem aqui embaixo na caixinha do ponto de interrogação. Fica mais fácil da gente organizar, ler e responder as perguntas para vocês, tudo bem? Ó, o Adriano já voltou aqui. Pronto. Ah, e outra coisa. O pessoal tá falando várias coisas legais aqui, trocando muita atenção com a gente. Enquanto eu não fecho os comentários para que o texto não esconda o rosto do Adriano, fala pra gente aqui se vocês estão gostando, por favor. Manda aqui o que vocês estão achando da live. Olha, Pri Cerqueira, Pri, foi minha colega de trabalho, minha amiga querida, tudo bem? Mandando árvore e coração. Priscila é uma especialista, gente, gigantesca sobre arborização. Ó, o Pedro Félix perguntou, ficará salvo? E sim, já está ficando salvo no meu IGTV, tá? Mas, ó, eu sempre falo que as minhas lives são exclusivas pela quantidade de conteúdo. Eu vou apagar essa live no meu IGTV, tá? Depois vai ficar disponível Eu vou não sei copiar. aonde. Pensar. A P. Bela Cosa, é isso? Falou live excelente, muito obrigado. Lícia Cotrim falou muito bom. Liliane Paisagista, olhinhos de coração. Vinícius Cordeiro mandando um joinha. Jardim Amor mandou um joinha. Virente mandou um salve. Então, beleza, ó. Viajando com O o pessoal tá Marcos, vocês estão voltando. de parabéns. Muito obrigado. Todo conhecimento é pouco. Ótima live. Estou adorando. Adorei muito e gostaria de encontrar vocês dois. Renata Tille. Renata Tille é uma grandíssima profissional do paisagismo. Renata, muito obrigado por participar da live com a gente, assistir a gente. A Renata tem uma importância super relevante no paisagismo brasileiro. Que honra, Renata, muito obrigado. A Pri também falando, muito bacana, adorando, parabéns a você e o Adriano pelo trabalho. Gente, muito obrigado. Nossa, tá chovendo carinho aqui, show de bola. Isso é bom. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou desativar os comentários para que não esconda o rosto do Adriano e a gente continua no nosso bate-papo. Ressaltando, perguntas na caixinha de interrogação. Beleza? Vamos lá. Então pronto, eu vou botar aquela foto em que a gente estava, Adriano. Beleza. Eu acho que a gente pode dar continuidade na próxima pergunta, acho que você vai fazer. E Então, aí show. eu começo a explicar sobre o sistema, né? Terceira pergunta, como funciona o sistema Rootmaker, que é o diferencial da fábrica de árvores? Vamos lá. Agora vão vir as respostas para várias perguntas da primeira. Sim. Bom, vamos lá. Quem que desenvolveu esse sistema foi Carl Whitcomb em 68, então vamos parar para pensar que já faz quase 50 anos que o cara desenvolveu isso lá nos Estados Unidos, né? Ele é um pesquisador. E como que funciona o processo do sistema? Então, o vasinho está aqui, certo? Pena que não dá para ver porque tá escuro, mas ele tem vários segmentos aqui, ou seja, todos os segmentos levam a raiz até a pontinha aqui. Vocês conseguem enxergar meu dedo aqui, ó? Sim. Tá? Então, as raízes são sempre levadas até aqui. Quando ela chega em contato com o oxigênio, o que acontece? Ela desidrata. Então, é como se ela sofresse uma poda aérea, certo? Por isso que a gente chama de poda aérea, né? Em excesso do oxigênio. Só que o restante todo interno dela, que chegou à pontinha, morre. O restante todo interno dela geram várias radicelas secundárias. O que são as radicelas? Novamente, vou falar porque pode ser que tenha gente que não estava naquele momento, né? As radicelas nada mais são do que raízes finas que têm o papel basicamente de absorção de nutrientes e água. Quanto mais radicela eu tenho, mais absorção eu tenho. É como se eu tivesse um monte de boca ali comendo tudo aquilo, certo? Então, esse processo ele fica o tempo todo. Por isso que aquela foto que você mostrou lá, quem viu o comecinho, né, aquela massa de raiz,
e a gente consegue ver aí também no Builder essa formação dessa massa, né? Quer ver? Um outro fator Aqui, ó. muito importante, muito bem, essa imagem aí. Um outro fator muito importante é que esse sistema, ele evita o desenvolvimento de raiz inovelada, que a gente vai ver depois nos próximos slides, né? Que faz com que a planta acaba sofrendo vários problemas que a gente vai discutir alguns deles, tá? Então, o meu sistema, ele não desenvolve, né? E ele traz N fatores de qualidade, que é o que eu vou te responder daqui a pouco. Show. Posso mudar a imagem, colocar a próxima? Pode. Então vamos lá. Aí é um exemplo, aquele exemplo anterior era o exemplo do Builder, que é o maior vaso que a gente tem, né? O maior recipiente. E esse daí é o vaso, né? O segundo vaso que a gente passa depois de eu passar nele aqui, eu passo para esse próximo vaso. Então, olha, você nota a quantidade de radicelas aí. Isso são raízes fininhas, que a hora que você fizer o plantio no solo, ela vai se espalhar, né? Buscando o máximo de nutriente, tá? Na verdade, nesse momento aí, nesse ponto que ela tá, é o ponto que eu já vou retirar ela do vaso, certo? E já vou passar ela para o Builder, para ela continuar crescendo em tamanho e se desenvolvendo cada vez mais. Adriano, e aí eu vou te lançar uma pergunta que não estava programada, mas é uma pergunta meio polêmica, inclusive até no exterior. Eu vejo vários vídeos de pessoas dos Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, enfim. Fica sempre uma discussão. Eu tenho um ponto de vista a respeito disso, mas eu quero saber sua visão também. Muita gente fala que quando uma planta está muito enraizada no vaso, o torrão, né, está muito cheio de raízes, algumas pessoas recomendam quebrar um pouco essa massa de raiz para estimular que as raízes cresçam para fora. A minha visão, qual que é? Eu digo não faça isso. A não ser que a raiz esteja enovelada, dando volta ali no fundo do vaso, nesse tipo de estrutura não tem que fazer nada, porque as raízes sabem para onde elas precisam ir para ter um pouco mais de captação de nutrientes e água também no solo, né? Eu quero saber da sua visão a respeito. Tirando o sistema Rootmaker, que produz essa poda da raiz, ok? Num vaso tradicional. Vamos dizer que eu comprei uma jabuticabeira e coloquei ela no vaso, né? Com o dobro do tamanho do torrão, pelo menos, esse vaso, certo? Uhum. E ela vai se desenvolver lá, já está 10 anos lá. E eu vejo que minha jabuticaba não está indo para frente, o que eu vou fazer? Eu vou retirar. O que acontece? Num vaso tradicional, quanto mais a raiz cresce, vai chegar um momento que ela vai ficar raiz com raiz. E ela não tem absorção de nutriente. Ou seja, ela não tem mais solo em volta dela. Então, se eu não tenho mais solo em volta, o que acontece? Eu não consigo absorver mais nutriente, né? Então, o ideal aí, eu acho, se a gente não passar ela para um vaso maior, só que aí já vai ser um problema, porque ela já vai estar toda enovelada, certo? Então, você vai ter uma dificuldade de crescimento, desenvolvimento. O ideal, se a gente fosse querer ampliar o crescimento dela, era fazer uma poda assim, tá? O ideal... Tá, mas isso pensando em manter no vaso. Isso pensando em manter no vaso. Mas eu acho que Tá. se eu fosse, pelo menos, passar, mesmo que fosse fazer um plantio no solo, eu ainda cortaria um pouco, tá? Só que aí tem aquele fator que o corte da raiz pode gerar alguns problemas, né? Nos próximos slides que você vai passar, eu vou comentar um pouco sobre isso, tá? Beleza. Mas, assim, é aquilo, né? Chega uma hora que a planta ela não tem mais de onde tirar. Então, é um fator de risco, né? De você fazer, mas é difícil, é complexo. Tanto que o pessoal fica nessa de faz, não faz. E por isso que eu chamei para essa pergunta para você compartilhar seu ponto de vista. É muito polêmico, tem um exemplo né? no site. Desculpa, Diz. perdão. Tem um exemplo no site do Rootmaker nos Estados Unidos que ele mostra uma foto de ele pegou uma planta de um outro viveiro, cortou todas as raízes e depois colocou no sistema. E aí ele tem a imagem das duas, assim, que ele segura uma outra, né, aqui que ele cortou, depois que ele colocou no sistema Rootmaker, ela tem um monte de radicelas formadas. E aquele torrão duro, grande, cheio de raiz grossa em cima, né? Mas se a gente não tem esse sistema de poda natural das raízes, podas aéreas, perdão, vai ficar difícil, porque vai chegar uma hora que a planta vai enovelar totalmente a raiz, né? Que é o que acontece normalmente nos saquinhos e nos sistemas tradicionais, infelizmente. Show de bola. Posso passar para o próximo, então? Acho que passa para a próxima pergunta, que aí a gente já entra nessas questões aí. Aí pode manter ele. Muito bom. Não tem problema. Eu vou deixar a imagem aí e a gente passa para a próxima pergunta. O que é melhor... Não, calma, eu tô na quarta pergunta, né? Isso. Bom,
que aí você falou do sistema Rootmaker e qual que é o diferencial das mudas da fábrica de árvore, então. E eu queria fazer um paralelo aqui, só antes de você começar a colocar a resposta desse tópico. Eu tinha feito um acompanhamento de a pessoa vai saber disso, eu só não vou citar nomes, né, para, enfim, manter um pouco de privacidade, mas a pessoa, se está assistindo, vai saber. Foi feito um plantio de pitangueiras num local de solo complicado, em Atibaia. A preocupação inicial era de manter essas mudas irrigadas, e a qualidade das mudas da fábrica de árvores fez com que as pitangueiras ficassem muito bem desenvolvidas e aguentassem esse solo um pouco mais enfraquecido e aguentassem essa disponibilidade de água não tão constante. E aí, enfim, né, foi o que me chamou para convidar vocês para participar por conta do tamanho da qualidade das mudas do viveiro. E aí, puxando isso, diga para a gente, então, qual que é o diferencial da fábrica de árvores? Antes de falar só disso, eu fico muito tranquilo, porque eu já tinha trabalhado no viveiro lá de Guarulhos, em outros viveiros que eu tinha conhecimento, então eu vejo realmente isso. Quando eu cheguei a primeira vez, que eu fui convidado pelo diretor da empresa a conhecer lá, eu fiquei impressionado, porque eu falei, cara, é muito diferente do tudo que a gente conhece, né? E realmente lá fora, nos Estados Unidos, na região do hemisfério norte lá, praticamente em todos os países eles usam, a grande maioria dos viveiros usam esse sistema. Aqui no Brasil nós somos os únicos, né? Então, assim, é um diferencial muito grande. Bom, vamos lá. E eu fico feliz do feedback de você, seu, que eu nem sabia disso, né? Foi uma surpresa até para mim. Bom, há alguns diferenciais muito importantes. A questão da adaptação e da resistência da planta. Então, por isso a questão de 1% de risco de morte, certo? Então, ela é uma planta muito mais robusta, justamente porque eu tenho uma quantidade de raiz fibrosa ou de radicelas muito grandes, né? Ela tem uma facilidade muito maior no pegamento, né? Então, a planta ela se desenvolve mais no solo, justamente pela quantidade de raiz que ela tem. Ela vai desenvolver copas maiores, concorda comigo? Se eu me alimento mais, eu formo uma copa muito maior. E aí, o mais legal é isso. Eu tendo essas duas combinações, que é uma copa maior e uma raiz muito bem desenvolvida, eu vou ter um desenvolvimento pós-plantio surpreendente, que foi o que você comentou aí. Então, eu nem falei antes, mas você já disse que foi legal. Você notou essa diferença, né? Eu vou até botar alguns slides aí para o pessoal entender isso, né? Então, eu tenho mais processo de fotossíntese, né? Crio mais ATP, mais energia, puxo mais nutrientes do solo e isso vai, e a planta vai crescendo cada vez mais, né? E a aceleração do amadurecimento da planta é uma coisa muito interessante também que acontece no sistema. Eu tenho alguns exemplos que vai passar nos slides aí para vocês verem, aonde mudas de tubete já estão florindo, né? Ou um IP com 1,5 m mais ou menos já florindo. Se a gente pegar o exemplo do IP ou jatobá, existem outras plantas também, mas como eu entrei nesse assunto, o IP em média ele demora 7 anos mais ou menos para florir a primeira vez, no sistema de 3 a 4 anos no máximo. Muito bom. Já sai com esse arranque de energia já, né? Também tem aquela proporção da folha raiz, né? Quanto mais raiz uma planta tiver, mais folhas ela vai poder produzir por conta dessa velocidade de absorção de água e nutrientes também. Por isso, tá tudo relacionado nessa taxa de proporção folha-raiz. Por isso que você também, quando disse que impactos ocasionados nas raízes vai causar uma perda de folhas, porque a árvore precisa manter esse equilíbrio de uma certa forma. Justamente. Posso passar aqui? Só corroborando, só finalizando, tudo isso gera uma diminuição de custo no projeto, porque você vai ter um menor retorno de plantas, ou seja, você não vai precisar substituir, né? E uma maior qualidade, se a gente for pensar na questão paisagística, principalmente. Porque a planta ela se desenvolve mais, o cliente fica satisfeito e fala, não vai chegar para você e falar, pô, ô Gabriel, eu plantei um negócio aqui faz 3 anos e não sai do lugar, que a gente sabe que acontece isso. Você já deve ter pego algum exemplo nesse caso. Já acontece muito, imagina. Então, acho que... Desculpa. Com relação à imagem aqui, você pode colocar o que para a gente desse diferencial? Na imagem aí, a imagem de cima é um sistema tradicional. Eu não sei se todos vão conseguir enxergar bem por causa do tamanho da tela, mas depois pode ir lá no nosso Instagram, tem essa publicação lá. Então eu faço um comparativo com a minha mão do lado para vocês terem uma ideia, tanto na questão do volume das radicelas, né? Então a de cima é do sistema tradicional, a de baixo é nossa.
E na de cima, se a gente olhar bem pertinho, na parte de baixo da raiz, ela tem, você vai conseguir enxergar melhor aí, Gabriel, porque você está com a foto maior, mas ela tem um começo de raiz enovelada. Se ela tivesse ficado mais tempo no saquinho, da onde ela veio, ela ia começar a girar essa raiz, e aí você vai ver um processo, né, que a gente chama de raiz enovelada, onde a planta ela tem uma dificuldade muito maior de desenvolvimento, tá? Esse é o grande diferencial aí nesse caso, né? Além do volume, a densidade também. Isso é um tópico também para complementar isso que você falou. Gente, uma coisa que é muito importante a gente considerar também é, não quero ficar sendo repetitivo tocando nesse assunto, mas se tiver alunos meus também assistindo isso, estão também aqui chorando e dando risada de estar vendo o Adriano falando tanta coisa que a gente costuma ver. Raiz enovelada, gente, é um fator que aumenta o risco de queda de árvore. Então, o risco de queda de uma árvore, percebam que ele tem uma corrente arrastando desde o viveiro. Né? Claro que, às vezes, o viveiro produz tudo muito bem, é maravilhoso, e o plantio faz escorregar o negócio do trilho. Mas vejam que uma boa produção de muda corresponde também, seguindo as boas práticas de plantio e acompanhamento da árvore e tal, vai fazer uma árvore mais estável com menor risco de queda. Eu vou falar, já que você puxou esse assunto, na hora que a gente chegar naquele slide do desenvolvimento da raiz, eu falo um pouquinho sobre isso. Ótimo, beleza. Posso mudar ou você quer complementar mais alguma coisa? Muda pra lá. Bora. Bom, aí é um outro exemplo mais ou menos parecido, né? Só que aí você tem o quê? Do lado esquerdo, nossa raiz, né? No sistema Rootmaker. Então você vê uma quantidade muito grande de radicela, né? Já da direita, você vê dois fatores. A questão de coloração de solo. Muitos viveiros trabalham com solo muito argiloso. Isso dificulta mais ainda o enraizamento da planta. Pouco nutriente. E aí você nota na imagem, agora ficou um pouco desconfigurado, não sei se para todo mundo, mas para mim também, que a quantidade de radicelas é muito pequena. Um pouquinho em cima e um pouquinho embaixo, no meio dessas duas raízes bem formadas. E para quem conseguir enxergar, se não conseguir ver aqui, no nosso Instagram tá lá, a pessoa faz o quê? Isso daí era uma muda de saquinho, ela estava no viveiro, estava mamando, que a gente chama, ou seja, ela entra dentro do solo, porque não tem produção no solo, e aí quando o viveirista vai mandar para o cliente, ele corta essa raiz. O que acontece? Você cortando a raiz, você tem alguns riscos. Se tiver um nematóide ou um cupim no solo, essa planta provavelmente tem um alto risco de morte. Se for uma planta como uma quaresmeira, né? Ela às vezes vai morrer só por causa do estresse, certo? Então, assim, são vários fatores. Um IP já é um pouco mais resistente. Ele pode até sobreviver. Você vai falar, pô, não morreu, sobreviveu. Só que a quantidade de radicela que ela tem e a cicatriz que você deixou nessa raiz grossa vai fazer com que ela fique um ano, pelo menos, focando naquilo ali para fechar aquele problema e depois pensar em crescer, entendeu? Então, aí tá algumas diferenças. Deixa eu dar uma ajustada aqui. Eu estou na minha conexão Wi-Fi. Eu vou tirar, deixar no meu dados móveis para aí ficar com uma qualidade. Beleza, voltou. Deu uma melhorada aí? Sim, voltou. Então, ótimo. Posso passar a imagem, então? Vambora. Bora. Aí é um exemplo interessante pela questão do quê? Do lado esquerdo você tem as duas imagens de duas espécies diferentes de raízes. Então você vê que uma é mais amarelada, a outra é branca, né? É legal que se você olhar, cada planta às vezes tem um desenho um pouco diferente, por mais que tenha os sucos ali no vaso, né? E do lado direito você tem um outro exemplo de raiz cortada, né? Nesse caso aí, se vocês forem na publicação, vocês conseguirem enxergar melhor, que a bitola, ou seja, o diâmetro da raiz é mais grosso do que o diâmetro do ramo principal, do fuste principal, né? Quem me mandou essa foto aí foi o Nick, do Novas Árvores por Aí, e aí ele me mandou, eu falei, nossa, me manda que eu quero publicar. Então, outra coisa, olha a compactação desse solo. É um tijolo. Tá vendo? Parece um tijolo, né? O que você acha? Você acha que essa planta vai se desenvolver rapidamente na hora que você plantar lá no solo? Vai rapidinho pro chão. Provavelmente. Né? Eu tenho uma foto assim também, de um mandiocão assim cortado na raiz. E a muda morta.
Isso é uma coisa que quem for comprar, se espero que compre da fábrica de árvores, mas evite mudas com corte de raiz. Uhum. Aí é o exemplo que você acabou de falar da questão de quedas de árvores. Se a gente for Uhum. analisar num contexto maior, são vários fatores. Falta de poda, manutenção, adubação, coisas que a prefeitura, infelizmente, não faz, né? E a gente tem o fator, assim, que você disse do enovelamento da raiz, né? A gente participou de uma palestra dentro do Shopping Iguatemi e foi levado uma empresa que faz aqueles tipos de raio-x no solo. Não sei se você já viu isso. E Uhum. aí, eles fizeram uma análise de algumas árvores que estavam no estacionamento, né? Então a galera lá tem uma graninha, então ninguém quer que a árvore caia em cima do carro do pessoal, né? Então o que aconteceu? Eles notaram que várias mudas tinham um crescimento só para um lado e para o outro lado não. Ou seja, se viesse um vento muito forte, porque assim, qual que é a ideia da poda? A poda, numa das ideias, é a limpeza do quê? Você evitar o efeito de vela, que é o quê? Aquela Uhum. força que o vento ocasiona nela, né? E que acontece hoje em dia por causa de uma má formação de raiz, como você disse, que já vem lá do viveiro anteriormente, e a planta cai com tudo, que a gente vê hoje, né? Então, aí nessa imagem fica muito claro isso. Uma planta enovelada, ela não tem o mesmo desenvolvimento radicular, e uma planta com o sistema Rootmaker, ela vai se desenvolver com uma capacidade muito maior de absorção e de crescimento em tamanho também, tá? Dando mais Muito. estabilidade. E, gente, árvore que tem esse problema de raiz que cresce só para um lado, existe, tá? Eu estava na última aula que eu preparei sobre arborização e avaliação de risco, eu peguei fotos de árvores que eu acompanhei que caíram, paus-ferros de 15 metros de altura, que graças a Deus caíram para o lado do mato e não caíram para o lado das casas. Então, árvore que tem só parte do sistema radicular formado, cai, tá? Então a gente tem que tomar cuidado. Claro que não é nenhum prenúncio do apocalipse, não vai sair cortando todas as árvores, mas tem que ter esse processo de avaliação do risco, né? Esse aparelho que o Adriano falou é um aparelho super incomum. Inclusive, eu nunca vi funcionando, já vi, assim, na teoria que ele existe, mas me parece um aparelho muito pouco divulgado no mercado. Os mais comuns são de prospecção de tronco, mas geralmente a gente não tem acesso a esse tipo de coisa. A gente tem que fazer, então, esse resgate de todo o histórico do plantio, também muito relacionado com os fatores do próprio ambiente que a árvore está plantada, né, como próximo de muro, rua, histórico de escavação, porque tudo isso incorre nesses problemas, tá? E uma raiz bem formada, a gente está repetindo aqui, chovendo molhado, mas por mais que Diferente. seja até um pouco redundante ficar falando disso o tempo inteiro, a quantidade de problemas que aparecem porque as pessoas não se preocuparam com esse tipo de qualidade é gigantesca, né? Então, a gente está percebendo aí que o óbvio não existe para todo mundo, então tem que ficar Então, sempre repetindo. Deixa eu mudar aqui, pronto. bom, aí é um comparativo daquela questão que eu falei de uma copa maior, né? Eu tenho 1,75 m exatamente. As mudas que estão do meu lado aí tem mais do que 1,80 m, que são as mudas de vaso que eu falei para você, que a gente vende, tá? E aí o comparativo também está no Instagram, para quem quiser dar uma olhada lá. Aí é uma muda que eu bati na cidade de Botucatu, tá? Lá o padrão é de 1,5 m a 1,80 m, mas é isso aí que a gente vê, o brinco que eu chamo de paliteiro, né? Que é o quê? É uma mudinha igual meu cabelo, raspada do lado, só uma copinha na parte de cima, né? E você não tem mais nada. Então, assim, provavelmente essa muda está com uma raiz de baixa qualidade, você não tem uma área grande fotossintetizante, então ela vai ficar ali, né? Naquele processo lento de desenvolvimento. Em comparação a uma muda do lado aí, se a gente for olhar, não sei se vai dar para o pessoal ver direito, mas do lado esquerdo é uma grumichama, a do meio é um tapiá e a do lado direito é um alecrim do campo. Muito bom. Aí, o outro fator que eu comentei do diferencial da fábrica de árvores é o desenvolvimento pós-plantio. Esse daí é uma das pessoas que compram, se eu não me engano é o Flávio, se eu errei o nome, se ele estiver assistindo, me perdoe, mas ele faz bastante plantio voluntário na cidade de São Paulo também, né? Essa muda aí de Araçá, né, ela foi plantada com menos de 1,5 m, tá? Ela veio do Tubetão, como eu falei para você, e aí
depois de 1 ano e meio você vê aí, vamos colocar, quadruplicou, sextuplicou o volume de copa, né? E a gente está falando de um ambiente que a única coisa que ele faz é adubar melhor esse solo. Então a gente está falando de um ambiente que é inóspito, né? Na cidade, muito calor, certo? E é na Avenida do Estado. Se vocês olharem para trás ali, vocês vão ver aquela subida para pegar o fura-fila lá. Nossa, é o lugar mais quente, um dos lugares mais quentes da cidade, né? Justamente. Aí é um outro exemplo, né, de uma acorde superba, né, uma babosa branca, que nem todo mundo sabe que é uma planta também que tem um frutinho que é comestível também, né? Até a minha gerente, a Mônica, gosta bastante dessa fruta aí. Eu vou falar para você que não é uma das minhas preferidas, mas Eu nunca comi, eu tenho medo de colar a boca, porque ela é bem ela é mucilenta. babosa justamente por isso, ela tem uma babinha. Eu não acho ela tão saborosa, na minha opinião, mas é uma planta também comestível, nativa, e ela tem o Demóstenes, numa das últimas palestras que eu fui, ele indicou essa planta para arborização urbana também, né? Que é o que a gente tenta fazer quando eu vou fazer alguma palestra, é tentar sempre indicar as pessoas que introduzam novas espécies na arborização, nas suas casas, principalmente espécies nativas, né? Pela questão ecológica que a gente já discutiu um pouquinho aqui. Esse exemplo é 4 meses de plantio, Gabriel. Então, olha a diferença de volume de copa. Adriano, mas não cresceu em altura. Calma. Cada planta tem o seu crescimento e desenvolvimento em termos de altura diferente, né? A própria mirtácea que passou ali antes, ela é uma das plantas secundárias, tem um crescimento lento, né? Porém, você vê essa babosa aí, a questão de volume, se vocês entrarem no Instagram novamente, vai estar lá mostrando, vocês conseguirem visualizar melhor a diferença de volume de copa, né? Ela gera muito mais folhas, tá? E a babosa branca é uma árvore legal porque ela tem uma copa bonita, né? Ela tem um prazo de desenvolvimento bacana. Os frutos também, eu não tenho certeza se os frutos são comidos por passarinho, mas acho que sim. E as flores também atraem um monte de polinizador diferente. Então é uma árvore que tem um impacto ecológico muito positivo. Lembrando que dentro da fitofisionomia em que ela ocorre naturalmente, então se ela, eu não tenho certeza qual a fitofisionomia que ela ocorre, mas vamos supor que ela ocorre na floresta ombrófila densa, que me parece que é uma das fitofisionomias que ela ocorre. Então tem vários locais do município de São Paulo que podem receber essa árvore, que vai ter um impacto muito positivo para os polinizadores, dispersores de sementes da região. E além do ganho do serviço ambiental, que é sombra, qualidade do ar, enfim, tudo o resto que está envolvido. Mas muito bom mesmo. E esse aí é aquela questão que eu falei do amadurecimento da planta, né? Do lado esquerdo você tem um IP roxo, né? Com 1,5 m no vaso já florindo, que é aquilo que eu falei, com 3 anos, né? E ali um tubetão com 6 meses de idade, que já está florindo de um açoita a cavalo, né? Então você tem a florzinha aqui embaixo. Isso, a flor está embaixo de vocês. Se a gente for pensar na questão do reflorestamento, é muito interessante, porque você tem a atração de polinizadores, né? E depois dispersão de sementes mais cedo do que normal, né? Maravilhoso. E paisagística também, para você ter uma ideia, só para finalizar essa questão, as minhas mudas de grumichama, araçá, cereja do Rio Grande, no vaso, com 1,5 m, a grande maioria das minhas espécies de frutíferas nativas, principalmente, já estão frutificando com 1,5 m. As que não estiverem com 1,80 m, com certeza já estão. Muito bom. Adriano, última pergunta e depois tem mais 21 perguntas no Instagram para a gente continuar. Vambora. Desculpa esticar o seu tempo. Né? Mas o papo está muito bom. Obrigado pelo seu tempo, viu, Adriano? O pessoal também agradece muito. Ó, quinta pergunta, então, que é a última da pauta. O que é melhor, uma muda plantada novinha para se adaptar ao local definitivo ou uma muda grande? Esse é um fator que até foi feita uma pergunta parecida com isso, né? Bom, na minha opinião é o seguinte, quanto maior essa muda for, principalmente se a gente vai falando do sistema tradicional, ela vai ter mais resistência, né? Vamos dizer, ela vai ter mais gasolina para queimar, né? Se a gente for fazer uma analogia. Então, assim, ela vai conseguir lidar com o estresse fisiológico e outros tipos de estresse, como temperatura, falta de água e etc e tal, de uma forma melhor, né? Só que a gente tem que analisar também alguns outros fatores, né? Se a gente for pensar numa planta... Vamos dar um outro exemplo, o tubetinho,
né? Normalmente o pessoal faz reflorestamento com tubetinho. Por que que a maioria tem um índice alto eu já cheguei a ver, em média, de 15 a 25% de morte, certo? De retorno. E eu já cheguei a pegar em lugares como Ribeirão Preto, de 2 clientes meus me falarem, que já perderam 50% do plantio. Nossa. É Por uma área muito grande, alto. meu, é muita grana. Não, entendeu? Então, assim, você tem uma problemática, porque a planta não tem uma raiz em grande quantidade. Aí esse é o problema, ela não consegue absorver os nutrientes, ela não consegue ter uma resistência àquela situação. Por mais que você faça o plantio com hidrogel, né? Então, esses são dois fatores que eu acho que é bem interessante você comentar. E quanto menor a muda provavelmente ela ficou menos tempo para rustificar, que é aquilo que você comentou, certo? Ela ficou ali na estufa de sombreamento, passou de repente, sei lá, uma semana no sol e o cara já vende. Então, tomar cuidado com isso. Então, agora, se a gente for pensar na questão de local de plantio, vamos falar, não vamos falar de reflorestamento, né? Vamos falar de, sei lá, um pomar. Poxa, eu posso pegar uma mudinha minha de tubetão, vou plantar ela lá, né? No pomar e eu vou irrigar ela diariamente, eu vou cuidar dela, eu vou adubar, ok. Ah, mas e uma muda de rua? Ah, uma muda de rua já é mais arriscado. Uma pela questão de depredação, né? Outra pela questão que vai ficar num ambiente inóspito, né? Então você vai ter vários fatores. Eu estou dando exemplos aqui, jogando com a questão do sistema tradicional e do nosso sistema, né? Ali você vê um exemplo de um araçá que foi plantado em tubetão e que foi bem na rua, né? Mas se a gente pega uma planta que não tem um sistema principalmente radicular bem formado, não adianta. Infelizmente, a planta normalmente não resiste. Por isso que eu indico no sistema tradicional uma muda maior. Agora, se for no sistema Rootmaker, vou falar para você que em geral a gente não tem problema, né? Porque é aquilo que eu comentei com você. Eu não vou vender uma muda para reflorestamento que nem for motorrão. Então eu tenho essa questão da qualidade em primeiro lugar, tá? Para que meu cliente não fique reclamando depois, poxa, você falou, né? Então é bem essa tranquilidade que você falou aí. Ah, eu gostei por causa da sua muda, porque ela teve um desenvolvimento pós-plantio. Então assim, eu tenho essa tranquilidade de falar isso para o cliente e fico como vendedor também, que eu faço a parte comercial junto com a Mônica, então eu fico bem tranquilo nessa questão, tá? Muito bom, respondido. Preparado para as 23? A gente tenta dar uma agilizada. Vamos embora! Vamos lá. Gente, quem tá aí assistindo, numa boa, tomando um negocinho, comendo um negocinho, assistindo com o celular ali, com os pés para cima, relaxando, não sei o Adriano, mas eu ainda tenho coisa para fazer no computador. Então, gente, vamos lá, que o negócio não para. Vamos lá para as perguntas. O pessoal mandando... Ah, Regina Castilho, minha professora de paisagismo da faculdade, maravilhosa. Amo muito essa mulher. Ela escrevendo aqui, quero visitar imagens super didáticas e o substrato de cultivo é tudo. Então, ó, elogio de uma professora de mão cheia de paisagismo da Unesp de Ilha Solteira, hein? Só fala para ela entrar em contato comigo lá no site, pessoal. Tem os e-mails, tanto meu quanto da Mônica. Vocês podem enviar o e-mail, a gente manda uma apresentação para vocês, né? E também, se precisar de orçamento, a gente responde por lá. Muito bom, obrigado. Avicom perguntou, por favor, fale das iniciativas de introduzir novas espécies no paisagismo. Aí tem uma pergunta que eu vou puxar um gancho. Como que vocês fazem a seleção de espécies para colocar à disposição do viveiro de vocês na lista do viveiro? Desculpa, não entendi muito bem a pergunta que você quis dizer. Você fala assim, como eu escolho essa espécie? Não, do tipo, ó, agora a gente tem uma lista de espécies que a gente já trabalha no viveiro e agora a gente vai começar a trabalhar, sei lá. Na verdade, a nossa ideia, Gabriel, é cada vez mais acrescentar novas espécies. Show, legal. Tá? Não deixar de produzir espécies diferentes. Quer dizer, cada vez mais produzir espécies diferentes. Essa é a nossa ideia. Principalmente espécies nativas, a gente tem um foco muito grande. Tá? Então, a gente está indo atrás de mudas de cerrado que a gente não consegue encontrar com facilidade aqui mais para baixo no estado de São Paulo, né? Então, assim, tentar cada vez mais ter novas espécies para que a gente consiga atender todo tipo de projeto, tá? Bom, a questão da pergunta aí da pessoa, né? Nós estamos participando de um grupo com o próprio Legado, que é um outro viveiro também, com vários paisagistas, né?
eu não vou citar nomes aqui que eu vou esquecer de algumas pessoas. A gente desenvolveu um grupo, né, para introduzir espécies nativas no paisagismo principalmente. Tá? A gente fez um contato com a ANP agora aí, vamos ver o que vai dar, vamos fazer uma reunião com eles para que isso cresça e para que as pessoas também tenham o conhecimento, né? Porque às vezes a pessoa não conhece, mas essa planta é o quê? Onde eu posso colocar ela? Ela tem fruto? Né? Então, isso é um papel nosso também. A gente está gerando... uma coisa legal que na pergunta aí, nós vamos começar a partir daí desses próximos meses a ter QR Code também nas mudas. Hoje, que eu saiba, os únicos viveiros que tem somos nós e o legado. Então, a pessoa vai clicar lá na muda, no QR Code, e ela vai ver informação da planta, da onde ela é, como que ela cresce, qual o tamanho que fica, né? Então, você vai ter um conjunto, isso para mim facilita muito no desenvolvimento do viveiro, porque eu consigo saber onde ela está no desenvolvimento do plantio, tá? Muito bom. É tipo o chip de identificação na produção animal, né? O QR Code Exatamente, mais ou menos isso. Eu acho que basicamente a questão dele eu respondi, né? Então a gente vai estar introduzindo, esse é um dos nossos principais focos aí, é de trazer novidades para que os paisagistas, vocês mudam ideias das pessoas, vocês trazem novas ideias, né? Eu esqueci o adjetivo aqui, mas vocês conseguem mostrar para o cliente e falar assim, olha, ao invés de você plantar um flamboyant ou plantar uma palmeira azul, por que você não planta um gerivá, onde você vai ter aqui atrair aí os psitacídeos, que são os papagaios, etc. Né? Então essa é uma das nossas iniciativas aí de introduzir novas espécies no paisagismo, tá? E não esqueçam que a gente tem muitas espécies nativas frutíferas, tá? Adriano, cadê? Achei. Tinha encontrado a pergunta e sumiu. Vocês fazem esse sistema em coníferas? Sim, nós temos a araucária e até o próprio Cardim, ele comenta isso, que ele nunca viu um padrão de araucária em termos de ramos, né? Se desenvolver tão bem justamente por causa do sistema, né? Mas eu não tenho muita conífera exótica, eu praticamente não tenho nada, né? O que eu tenho hoje lá de conífera mesmo seria a araucária, que eu estou lembrando aqui de cabeça, pô. Mas ela vai super bem, não faz diferença nenhuma, até porque o sistema radicular é pivotante. Desculpa. É pivotante e funciona da mesma forma que uma raiz normal, né? E vai muito bem também para as raízes fasciculadas, que são as raízes das palmeiras, certo? Das monocotiledoras. Como identificar o risco de uma árvore cair? Aí acho que é uma aula à parte, né, o Gabriel? Né? É uma aula à parte. Porque Bom, que envolve o risco de queda, né? São tópicos separados sobre sanidade vegetal da árvore, sobre influências do meio, sobre ecologia da espécie, resistência da madeira. É um monte de coisa. Tem que ter um treinamento específico sobre isso. Se você tiver interesse em saber mais, procura as informações disponíveis na Sociedade Brasileira de Arborização Urbana. Tem treinamento sobre arboricultura e identificação de risco em árvores. Eu acho que assim, é o que você falou, são vários pontos. Então, você analisa a raiz, você analisa a base da árvore, você analisa se não tem nenhum galho que foi mal podado, se não tem infiltração, né? Como você disse, o local onde ela está, qual o risco que ela vai oferecer, né? Eu não preciso eliminar as vezes. Eu sou um cara que, na época que eu trabalhava lá em Guarulhos, eu era o cara que, assim, evitava ao máximo arrancar uma árvore. Mas está quebrando minha calçada. Não, você vai arrumar a calçada. Porque isso daí, não sei se o pessoal sabe, tem a questão da multa, né? Você pode multar a pessoa por causa disso, né? Ou ela chegava na casa do cliente, do munícipe, e o munícipe falava assim, poxa, eu quero que você arranque essa árvore porque ela tá sujando minha casa. Eu falava, sujando? Mas cadê a sujeira? Eu não tô vendo. Tá aí as folhas. Eu falei, não, isso aí pra mim não é sujeira. Sujeira é outra coisa, né? Então, você quando comprou a casa, a árvore já tava aí, então, né? Então, são vários fatores. É bem complexo. Acho que para a gente responder essa pergunta de uma forma melhor, demoraria um tempo maior, né? Aí teria que ser uma palestra à parte. Vamos lá. Tem muita pergunta com muito texto, então eu tenho que chegar bem perto aqui para poder... Sem problema. Enxergo. O pessoal elogiando, que aula incrível, valeu a pena, assunto super interessante. Comecei a seguir a Fábrica de Árvores. Show, muito bom. Todo mundo, a gente por ficou feliz. Se eu for... Essa daqui
é um ponto que muita gente tem dúvida. Se eu for plantar uma muda de porte pequeno, é errado cortar a raiz, caso a raiz seja muito grande? Então, aí entra a questão daquilo que eu falei. Eu acho que se a muda já é pequena, ela já não tem uma resistência tão grande. Se você corta a raiz, você vai estar gerando um estresse maior ainda nela para ela se desenvolver, né? Então, nesse caso, eu acho que não é o ideal, tá? Sim. Mas, nesse caso aí, eu te aconselho a comprar a muda da fábrica de árvores, né? As mudas de tubetão são muito baratinhas, você não vai gastar quase nada e vai ficar feliz porque as plantas vão se desenvolver bem. Vai ficar tranquilo, né? Uma coisa que me perguntaram esses dias no Instagram é sobre conter o desenvolvimento de raízes de árvores de grande porte. Me perguntaram, é possível conter o desenvolvimento de raiz de árvore de grande porte? E aí eu rebati com uma coisa assim na lata que eu já estou meio habituado. Se você está preocupado em conter as raízes da árvore de grande porte, a árvore de grande porte não é o melhor tamanho de árvore para você considerar no seu terreno. Porque se isso não deveria ser uma preocupação para você. Se é, então quer dizer que você vai ter que pensar com carinho numa espécie de porte menor. Eu sou a favor disso. Acho que antes de você criar o seu projeto, veja a proximidade que ela vai estar da sua casa, da sua piscina, etc e tal. Se é uma planta decídua, para quem não sabe, decíduas são plantas caducas, ou seja, que perdem as folhas numa determinada época do ano, certo? Então, são vários fatores que a gente tem que analisar. Não é tão simples assim, né? Concordo com o que você está dizendo, né? Então, assim, poxa, eu tenho uma calçada grande, não passa fio, poxa, eu posso plantar uma árvore de grande porte aqui, né? Ah, não, eu tenho uma calçada muito apertada e fio em cima. Então, eu quero plantar uma árvore. Vamos plantar uma árvore de pequeno porte ou de médio porte que não vá prejudicar muito a questão da fiação, porque, infelizmente, vai lá, hoje é Enel, né? Vai lá e tosa elas de uma forma normalmente não muito boa. Uma coisa que é importante falar também, que é meio que até uma bandeira, assim, uma militância da arborização, é compatível ter árvores de grande porte dentro de um ambiente urbano. Só que o ambiente urbano precisa se adaptar às necessidades da árvore. E a gente está vivendo um processo totalmente oposto. Nós estamos obrigando uma redução de porte das árvores, porque as cidades não estão acolhendo as necessidades das árvores. Então, a gente precisa, sim, cobrar para os gestores públicos o sentido, olha, precisamos de calçadas largas, precisamos de uma reestruturação do espaço urbano para que as árvores de grande porte, que têm um super impacto positivo na ecologia do ambiente urbano, Justamente. possam cumprir seu papel, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com a cidade sempre agredindo o espaço da árvore, fazer o contrário. Eu concordo plenamente com o que você está dizendo, porque a gente está vendo uma desertificação da cidade. Ou seja, a gente está retirando as árvores de grande porte que tem que ter mesmo, porque no papel da questão de limpeza, eu estava vendo um trabalho científico onde uma árvore de 30 metros, ela gera em quilômetros de distância, né, 2 quilômetros, ela consegue aumentar a umidade, melhorar a temperatura e outras coisas mais dentro da cidade. Então, tem um papel muito importante realmente. A gente tem que tomar cuidado de só plantar árvore pequenininha e achar que aquilo vai ter o mesmo efeito. Não vai ter. E não adianta também forçar a barra, do tipo, eu vou plantar uma árvore de grande porte aqui, porque vai ter que caber, porque aí você vai plantar um problema no futuro, essa árvore vai ter um risco de queda. Em algumas situações eu concordo, sim. Planta uma de médio porte, então. Então vamos lá, só mais uminha, vai, pra gente não tem muita pergunta boa aqui, o pessoal eu tô aqui, vambora, manda aí. mandando muito elogio. Que aulão, hein? Plantação Local Guaratiba. Muito obrigado, um abraço para vocês. É um ótimo viveiro também de plantas ornamentais. Em quanto tempo... Aqui, vou pegar esse daqui. Em quanto tempo a grumichama começa a frutificar? Essa é uma dúvida que eu tenho também. Então, por idade, eu vou chutar aqui que eu não sou tão profissa nisso. Eu teria que perguntar para o Everton, para algum dos meninos lá do viveiro lá. Mais ou menos para mim lembrar. Mas eu acho que uma muda com 1,5 m, ela vai estar aí com uns 2 anos já de idade, tá? Pode ser até um pouquinho menos, se eu não me engano. Mas vou falar em termos de altura. No meu caso, lá no sistema Rootmaker, com 1,5 m, as minhas grumichamas já estão frutificando já. Se a gente pegar uma grumichama que eu tenho, que ela é meio arbustiva, ela não forma uma árvore, e é menorzinha ainda, ela já está frutificando. Menos de 1,5 m. Muito bom. Gente, grumichama com iogurte, porque, maravilhoso. Por causa, para mim, é uma das melhores frutas nativas, tá? Ela,
a cereja do Rio Grande, eu gosto muito. E uma coisa legal, por que que ela acaba frutificando mais cedo no nosso sistema? Justamente pela quantidade de radicela que forma, entendeu? Isso estimula, né, essa aceleração. Tá? Maturidade fisiológica, né? Justamente. Então, beleza. Deixa eu ver aqui. Tá. Gente, eu vou encerrar por aqui. Tem muito mais pergunta para a gente conversar, mas a gente já abusou do tempo do Adriano. Deixa eu tentar tirar as perguntas aqui. Será que eu consigo tirar no Espero X? que o pessoal tenha gostado. Nossa, todo mundo mandando. Eu vou liberar os comentários aqui de novo. Eita. Pronto, voltei. Deixa eu tocar meu rosto aqui. Pronto, voltei. Eu vou liberar os comentários para o pessoal mandar depois aqui as considerações de todo mundo. Adriano, foi um prazer enorme te receber aqui. Muito, muito, muito obrigado mesmo. E a gente trocou essas informações riquíssimas, que foi assim, conteúdo de aula. O pessoal amou, eu também adorei muito sua participação. Só tem elogio também para a Fábrica de Árvores, que é por isso que eu chamei vocês, é um ver que eu acredito muito na qualidade do trabalho. E fica à vontade de fazer essas considerações finais aí. Para mim é uma honra, é um orgulho de estar representando todos lá, como eu comentei no começo, né? Muitas pessoas envolvidas, muitas pessoas dando o seu sangue ali para que a gente tente ser o melhor possível para o cliente que a gente vai atender, né? Então, primeiramente, queria agradecer a todo mundo lá do Viveiro, pela parceria, que nós somos um time bem fechado, e agradecer a oportunidade a você, que você me deu essa oportunidade de vir falar e representar o pessoal aqui, né? Espero que a gente tenha conseguido fazer com que as pessoas entendam mais ou menos como que funciona toda essa questão, né? E sempre, acho que a ideia do aprendizado, o que a gente fez aqui, o que você falou, um bate-papo, uma conversa, ninguém sabe tudo, nós estamos a todo momento aprendendo, se melhorando, né? A gente como professor sabe muito bem disso, porque às vezes você aprende... Quer dizer, toda aula você aprende alguma coisa com algum aluno, porque ele já tem aquela... E normalmente a pessoa, eu falo isso pro pessoal do Viveiro, pros meninos que ficam lá, né? Eles que estão no dia a dia, eu não tô todo dia no Viveiro, então eles que estão no dia a dia ali, eles têm o conhecimento, né? Eles realmente sabem. Então, às vezes você fala uma coisa para ele e fala, não, mas eu já fiz assim, e assim é melhor. Então, acho que assim, a gente tem que sempre estar aberto a aprender. E eu agradeço de verdade a sua atenção aí, o seu convite. E só estou aguardando a sua visita lá no Viveiro, né? Deixa passar toda essa situação aí, já está feito o convite. Show demais. Não, vamos sim. E, gente, quem quiser visitar... Ah, e outra coisa, só para fazer mais uma militadazinha aqui, uma militânciazinha, fala de novo para o pessoal a sua formação. Eu sou biólogo, que agora, com toda essa situação, está sendo valorizado novamente, né? Não só biólogo, mas a ciência em geral, né? Então, acho que isso é uma coisa legal a gente pensar. Pessoal, acredite na ciência. A ciência é o futuro do planeta, né? Eu sou biólogo, formação eu fiz na UNG em Guarulhos e pós em gestão ambiental no Senac. Então, pessoal, vejam, a gente está falando de paisagismo aqui com engenheiro agrônomo e com biólogo, tá? Então, só para a gente abrir a nossa mente e valorizar as outras áreas de atuação que dividem essa profissão que é maravilhosa e interdisciplinar, só para a gente mostrar que tem caminhos por vários lados e para que a gente possa abraçar novos profissionais que escolhem inícios diferentes para chegar nesse desenvolvimento comum que é o paisagismo. E aqui eu vou usar uma frase que eu falava muito tempo atrás, mas que fica no coração mesmo que eu não repita com frequência. O paisagismo tem um potencial enorme de salvar o mundo ecologicamente, né? Então, a gente considerando esses pontos todos, a gente consegue fazer um ótimo trabalho. Pessoal, muito obrigado para todo mundo, um super abraço e dúvidas, comentários, mensagens, a gente está aqui nos perfis, nas mensagens, nos directs. Adriano, obrigado. Muito obrigado. Um abraço. Boa Até noite mais. para todos. Tchau, tchau.